Eles já estão em campanha. A máquina do Estado já trabalha para 2026. E quem confirma isso não é a oposição, é o próprio presidente da Câmara dos Deputados. Hugo Mota, líder do Republicanos e presidente da Casa, escancarou nesta sexta-feira aquilo que todos sabiam, mas poucos tinham coragem de dizer em voz alta. Lula já está em campanha, já está em processo de reeleição e caminhando para a quarta eleição como se fosse algo natural, automático, quase hereditário. Uma fala que, para qualquer brasileiro atento, traz uma série de alertas e confirma a estratégia de poder da esquerda no Brasil, manter o petismo no comando a qualquer custo, sem dar espaço para alternativas. O peso das palavras. Quando o presidente da Câmara, terceira autoridade do país, diz que o chefe do executivo já está em processo de reeleição, isso não é apenas uma constatação. É uma mensagem política, um recado para os partidos, para o Congresso e, principalmente, para a sociedade. Lula, que já foi candidato 6 vezes e venceu 3, agora se prepara para tentar uma quarta vitória. Se conseguir, será o presidente com mais mandatos consecutivos desde a redemocratização, transformando a alternância de poder em mera formalidade. A pergunta é inevitável: isso é democracia saudável ou é projeto de poder de longo prazo? A normalização da perpetuação. O discurso de Hugo Mota normaliza a ideia de que Lula pode disputar indefinidamente, como se a presidência fosse um trono em aberto apenas para quem já se acostumou ao poder. É curioso, a mesma esquerda que criticava duramente a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, acusando de golpe por aprovar a emenda que permitiu a recondução, agora acha absolutamente natural que Lula, aos 79 anos em 2026, tente novamente. Qual é o limite? Será que a esquerda pretende transformar o Brasil numa república onde um único partido se reveza no comando até o fim dos tempos? A polarização como desculpa. No mesmo evento, Hugo Mota tentou justificar sua fala falando sobre a polarização política, dizendo que ela trava pautas importantes, como a segurança pública. Segundo ele, a criação do Sistema Único de Segurança Pública seria uma solução técnica, longe da radicalização. Mas vamos ser claros, quem alimenta a polarização no Brasil é o próprio PT, que precisa dessa divisão para se manter no poder. O discurso do nós contra eles é marca registrada do lulismo. Como cobrar consenso em segurança pública quando o próprio governo defende pautas que enfraquecem o combate ao crime, flexibilizam fronteiras e apostam mais na ideologia do que na ordem? PEC da segurança. Técnica ou política? Hugo Mota tentou vender a ideia de que a proposta de emenda constitucional criando um SUS, Sistema Único de Segurança Pública, seria algo técnico, pensado para unir esforços. Mas a realidade é outra. Essa PEC pode, sim, virar mais um mecanismo de centralização de poder em Brasília. Uma forma de concentrar recursos, controlar verbas estaduais e municipais e, principalmente, criar cabides de emprego sob o pretexto de enfrentar o crime organizado. É ou não é curioso que, justamente no momento em que a criminalidade explode em várias capitais, surja uma proposta que promete integração mas, na prática, pode engessar ainda mais a segurança pública? O papel do relator. O deputado destacou que Mendonça Filho foi escolhido relator justamente para dar um tom técnico ao debate. Mas quem garante que isso será respeitado? O histórico da esquerda mostra o contrário. Propostas que entram técnicas saem recheadas de emendas, jabutis e manobras políticas. Afinal, quando se trata de segurança pública, o PT sempre foi mais amigo de narrativas sociais do que de medidas duras contra o crime. O que trava o Congresso de verdade? Mota citou que a polarização trava pautas importantes. Citou ainda o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo e as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro da Corte como fatores que ocupam o espaço de outros debates. Mas vamos ser francos, o que trava o Congresso não é a polarização. O que trava é o Supremo agindo como ator político. O que trava é o Executivo interferindo em tudo. O que trava é um governo que governa para sua base e para seus aliados, não para o país. Enquanto isso, reformas estruturantes ficam de lado. Segurança pública, de fato, não avança. A economia pátina. Mas a reeleição de Lula já está sendo preparada. Um país refém de um projeto de poder. Quando até o presidente da Câmara admite que o Brasil já vive uma campanha antecipada, isso significa que todo o peso da máquina pública, orçamentos, programas sociais, cargos e obras, será direcionado para a manutenção do poder. E aí a pergunta que não quer calar: quem vai fiscalizar esse uso da máquina? Quem vai cobrar equilíbrio, se o próprio Congresso já se rende à narrativa de que Lula está em reeleição? O paralelo internacional. Em democracias maduras, líderes que se perpetuam no poder são vistos com desconfiança. Nos Estados Unidos, por exemplo,
há limite de 2 mandatos. Na Europa, países que permitem reeleições indefinidas acabam sendo palco de crises e acusações de autoritarismo. Por que, no Brasil, aceitamos tão passivamente que um mesmo político dispute 7 vezes a presidência e governe 4 mandatos? Será que estamos tão acostumados com a figura de Lula que não percebemos o risco institucional dessa dependência de um único nome? O silêncio da mídia. A grande imprensa, claro, tratou a fala de Hugo Motta como normal. Transformou um recado político em mera observação. Ninguém questionou os impactos democráticos de se admitir tão cedo que o governo já está em campanha. Essa complacência é perigosa. Enquanto jornalistas de redação tradicional minimizam, a máquina avança, a narrativa se consolida e a oposição é empurrada para o canto, como se fosse culpada pela polarização. O que está em jogo não é apenas sobre 2026. É sobre o futuro da democracia brasileira. Se aceitarmos sem questionar que o mesmo partido pode se perpetuar indefinidamente, estaremos legitimando um projeto de poder que transforma eleições em formalidade. Hugo Motta, talvez sem perceber, deu voz ao que muitos já sabem. Lula e o PT não pensam no Brasil a curto prazo. Pensam em décadas de domínio. E quem paga essa conta? O cidadão comum, que vê sua segurança fragilizada, sua liberdade diminuída e seu futuro sequestrado por um grupo político que não aceita perder. Conclusão. O discurso de Hugo Motta não é apenas mais uma fala de bastidores. É a confirmação de que o Brasil já vive uma pré-campanha disfarçada de governo. É o aviso de que, enquanto discutimos pautas técnicas no Congresso, a esquerda trabalha firme para se manter no poder. E a pergunta que fica é: até quando a sociedade vai aceitar a normalização desse projeto de perpetuação? Será que teremos coragem de romper esse ciclo em 2026 ou vamos assistir, passivamente, ao 4º mandato do mesmo personagem? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.